como eu trabalho com essa coisa do circuito, que ele é muito próximo do corpo, é o que a gente tem hoje, né? Se a gente pensar de wearables, a primeira grande revolução provavelmente foi o óculos. É fantástica essa materialidade, né? E, de repente, as pessoas passaram a usar óculos, vocês sabem a partir de quando? Depois da prensa do Gutenberg. As pessoas começaram a ler, elas começaram a ser alfabetizadas, elas começaram a perceber que elas tinham um problema para visualizar as coisas muito próximas. Então, tornou-se popular o uso, né? Tem várias pessoas de óculos aqui hoje. E aí o celular está um pouco nesse mesmo lugar, né? Você não consegue, parece que, enxergar o mundo, né? Ele te dá outras camadas, muito abstraídas, virtuais. Enfim, a gente até esquece o próprio suporte. Acho que é um pouco quem vive com óculos esquece, talvez, que ele está ali. Então, tem uma questão aí do smartphone que ele é muito forte para a gente. Mas eu sempre imagino que o futuro, na verdade, vão ser outras coisas. Você falou do ID, etc. e tal. Eu tenho 2 chips implantados, né? Então, fico imaginando, será que alguém aqui que trabalha no sistema de TI aí de uma Visa da vida não quer deixar usar meu chip para fazer os pagamentos ao invés de ficar usando o smartphone? Esse formato, ele está saturado, ou seja, eu já preciso extrapolar ele para outra coisa, porque ele chegou no modelo que falou, cara, isso aqui já não me atende mais, ou eu preciso ir para outros meios físicos, ou como você falou, né, tem novos materiais para explorar, outros formatos, a gente falou do chip. O que você acha? Eu acho... Eu vou comentar sobre outro ponto, mas respondendo a tua pergunta, a gente não tem como olhar o smartphone assim, isolado, né, do resto de como a gente interage com tecnologia, com dados. Na verdade, o que a gente vê é que e tem uma frase do Google em relação a isso, né, que é o dispositivo desapareceu. Né? Na verdade, o que a gente vê é que, cada vez mais, quanto mais conectado a gente está, os dispositivos simplesmente desaparecem, né? O importante, na verdade, é a informação, é o que está acontecendo ali, e muito menos o dispositivo físico. Eu vou fazer uma provocação aqui. Eu sempre eu queria fazer esse experimento em algum lugar, eu vou fazer com vocês aqui agora. Peguem seus celulares. Por favor, todo mundo. Desbloqueie seu celular. Está desbloqueado? Está desbloqueado? Passa para a pessoa do seu lado. Como é que você está se sentindo nesse momento? Você não fez isso, O dele, inclusive, está ali, ó, virado para baixo, né? Esse é um experimento de uma palestra do TED, do Joe Gebbia, que é um designer traumatizado. Traumatizado é uma palavra. Então, é incrível, né, essa sensação que a gente tem. A gente tem tanta coisa tão pessoal, tão íntima, né, nos nossos telefones hoje em dia. Ele já é uma extensão do nosso ser, né? E essa é uma brincadeira, um experimento simples, né? O Joe Gebbia, que é um dos fundadores do Airbnb, fez numa palestra do TED, né? E causa essa sensação nas pessoas. Eu acho que isso fala muito, de uma forma muito real, né? A grande quebra de paradigma está ainda na capacidade de fazer bons softwares, mas existe uma quebra de paradigma ainda no hardware. A gente tem alguns problemas dentro do hardware do celular, que são bateria. Todo mundo aqui põe o celular para carregar diversas vezes no dia, eu imagino. A não ser que você tenha um StarTAC, que tinha aquela bateria grande, gigante, que você punha atrás. Mas, de qualquer forma, esse é um grande problema que a gente tem. Isso está muito ligado a custo, né? Existem ferramentas que são, ou tecnologias que são mais caras, que poderiam ser aplicadas, mas ainda elas não caíram na massa, então a gente não consegue absorver elas. A gente estuda muito na faculdade, e faculdade eu acho que é uma discussão muito interessante quando a gente fala de software, que talvez seja uma coisa que não vai existir no futuro, mas, enfim, essa é outra discussão. Existe um estudo que chama a Lei de Moore. A Lei de Moore, ela fala que, mais ou menos a cada 18 ou 24 meses, a capacidade computacional dobra. Então, os smartphones, os computadores, eles são computadores, no final das contas, que têm uma capacidade bizarra de processamento. Mas eles ainda não chegaram na capacidade do cérebro humano. Então, você vai fazer reconhecimento de imagem, inteligência artificial. A gente ainda é capaz de fazer muito mais do que um computador. Pensa 10 anos atrás, pensa 20 anos atrás, 20 anos atrás você ia mandar um fax. 10 anos atrás, eu tinha na escola de inglês pen friend. Quer dizer, eu escrevia para ele uma carta, ele retornava depois de 2 meses. Quer dizer, isso mudou. Isso mudou por causa desse dispositivo. Eu acho que ele talvez ele não seja o resultado final,
talvez não, ele não é o resultado final, que eu acho que é o que a Lina falou, mas ele é a síntese do que está por vir. Mas o que fica, acho que, para a gente é a relação com a metáfora, né? Por exemplo, quem aqui usa o Word? Alguém pode me dizer ainda se o botão de salvar do Word ainda é um disquete? Porque eu sei, isso sempre foi muito surpreendente, né? E o mais legal, você está digitando no Word, as folhas vão subindo. Gente, elas vão subindo para onde? Entendeu? Poderia ser qualquer outra interface. Né? E aí a gente retoma um pouco o que o Fabrício comentou. Mas a gente ficou com a ideia do quê? Da máquina de escrever. Né? Chega no fim da linha, mas poderia ser qualquer outra. Eu poderia escrever infinitamente no computador. Mas as folhas no Word sobem e eu salvo com um botão que está desenhado num disquete. Então, tem um livro que eu li, que eu gostava muito, eu gosto ainda muito do Steven Johnson, mas esse livro é muito antigo, que ele fala assim, a cultura da interface, que é justamente essa capacidade que a mente humana tem de poder criar uma metáfora. Então, quando você, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, e aí ela viu um cachorro, e aí ela ficou toda animada, e aí o cachorro latia, au, 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 e ela, au, 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 au. Ela aprendeu a latir antes de falar. E aí, quando ela viu um gato passando, ela foi, au, 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 au. Eu, não, meu amor, este é o miau. Só que a rede neural dela, o negócio era peludo, tinha 4 patas, estava andando, era o au, au. Né? Então, assim, a metáfora dela é em cima do cachorro, e aí ela construiu outra rede neural, que era a do gato. E aí, enfim, hoje em dia ela sabe bem mais animais do que esses, mas é assim que a gente vai construindo, né? A gente vai construindo umas redes neurais, expandindo esses modelos, criando novas metáforas que elas façam sentido. Que, se você pensar do ponto de vista técnico mesmo, no laboratório, onde a gente pode chegar, onde a gente está indo hoje, a coisa mais difícil da pesquisa é explicar. Porque, às vezes, você não tem uma metáfora para conseguir entender até onde pode expandir isso. A gente fez um desenho teórico de uma bactéria que produzia celulose hidrofóbica e transparente. Aí, o primeiro comentário da pessoa, mas será que alguém vai querer um papel assim? Mas a celulose não é só para o papel. As pessoas associaram com o papel, que era a metáfora mais próxima que ele tinha. Um dia, talvez, a gente possa criar interfaces transparentes, inclusive touchscreen, que são biodegradáveis. Entendeu? Tipo assim, a dificuldade que existe com relação à imaginação. Né? Então, eu acho que, por exemplo, a gente está comentando muito sobre o smartphone nesse painel, estamos com uma dificuldade de imaginar esse futuro, de imaginar essas interfaces do futuro, de imaginar como elas vão funcionar. E eu acho tão legal quando você falou o termo inteligência artificial, que eu acho engraçado. Então, qual é a inteligência que não é artificial? Eu acho que o importante é pensar, esse dispositivo ele não é um telefone como como Graham Bell idealizou lá atrás, ou como a gente viveu, talvez, a nossa infância, aqui todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. Não, ele é um dispositivo de interação entre pessoas e interação com a máquina. Eu acho que o futuro do AI que você estava falando são os assistentes pessoais, aquela hora que eu vou poder, de verdade, perguntar para o meu telefone como é que você acha que eu tenho que arrumar minha agenda amanhã? Eu vou viajar esse fim de semana com a minha esposa, para onde você acha que eu devo ir? E que ela me conheça suficientemente bem, que essa inteligência artificial conheça suficientemente bem minha filha, minha esposa, e dê uma sugestão que eu não precise passar meia hora pesquisando dados para isso. Então, eu acho que é isso. É isso que a gente espera desse dispositivo no futuro. Não é falar com as pessoas. Falar com as pessoas é algo intrínseco. A capacidade de a gente se comunicar com gente do outro lado do mundo, quem está na estação espacial consegue se falar com a gente em tempo real. É só abrir o canal da NASA, que eles estão transmitindo ao vivo. Quer dizer, isso já mudou. Isso já faz parte do nosso cotidiano. A gente, na verdade, está fazendo um retorno a uma relação mais natural, né? Com a tecnologia, uma relação mais natural de interação, né? Porque tudo é curioso. Essa empresa onde eu trabalhei lá nos Estados Unidos, que é a IDEO, criou o primeiro mouse de mercado, né? Com custo baixo para ser vendido, que foi o mouse para a Apple. E foi um dos primeiros dispositivos que começou a fazer com que a gente colocasse um proxy, né? Colocasse alguma coisa para poder interagir com a tecnologia de forma massificada. E aí você vê, tem o uso de teclado, aí o teclado vai desaparecendo, e a gente, na verdade, está fazendo uma reconquista agora de fazer uma interação muito mais natural. Por isso que eu fico muito... tenho muita vontade de ver, né? Assim, fico muito entusiasmado com a direção que a gente está indo em relação à interação por voz e inteligência artificial, né? Porque
talvez seja o mais próximo, pelo menos no futuro próximo, o mais próximo que a gente vai chegar de ter uma interação natural. Quando a gente estava falando de metáforas cognitivas, e aí eu acho que talvez até pensar um pouco quanto, né, as coisas podem ser disruptivas ou não, tem um pouco a ver com esse lugar que a gente está retomando aqui aos poucos, dizendo com relação às interfaces, mas esses objetos eles são feitos por pessoas e para pessoas. E aí, no geral, quando você tem um uso que é uma escala muito grande de um objeto, você não pode fazer uma ruptura muito grande, né? Tipo, o disquete está lá, daqui a pouco vai ser, ou já foi substituído em alguma versão do Word que eu não estou acompanhando, mas assim, ele vai aos poucos sendo, mas isso é um caminho muito lento por conta da questão da escala. O que eu posso dizer? Por exemplo, eu não sou design de produto, eu não desenvolvo uma coisa que vai para o mercado e ser escalada. Eu faço experiências como essa, tatuagem temporária condutiva, uma instalação interativa, movimentos, saias pneumáticas. Então, isso é uma peça, é uma obra, né? Então, a gente sempre comenta assim, né, fulano pensa dentro da caixa, ciclano pensa fora da caixa. Ser artista é legal que você pode simplesmente cagar na caixa e limpar o cu na quina, se você quiser. Só que você não pode esperar que todo mundo faça isso. Tem um pouco dessa questão da reconquista da interação mais natural com tecnologia, né? Eu estudei design de interação, enfim, no exterior, na Suécia, muitos anos atrás, e era de uma época em que a gente falava de interação com tecnologia. Acho que o interessante, na verdade, é como isso é pré-iPhone, né? A nossa noção do que era interagir com tecnologia ainda tinha um elemento físico muito forte. Então, a gente fazia muito protótipos com Arduino, usando sensores enfim, usando vibração, temperatura, tudo isso, né? E eu acho que a gente, pela massificação da interação com tecnologia via o smartphone, né, que a gente conhece hoje, a gente perdeu muito disso, né? Então, eu queria jogar uma provocação para vocês também, né, de procurar um pouco do que foi esse trabalho, né, que, na verdade, as coisas são ciclos, na verdade, né? E tinha um trabalho muito interessante que tinha um grupo de designers na Europa fazendo na época, que era o trabalho de emotional design, de computação afetiva, né? Que é uma coisa parece meio louca, assim, né? Mas o interessante é que eles estavam explorando como é que você consegue passar emoções por um dispositivo, né? E não precisa ser um celular, pode ser uma cadeira, uma mesa, né? Enfim, tudo vai ser computadorizado, sei lá, né? De qualquer forma, né? Então, acho que o ponto é como é que a gente consegue trazer mais emoção, né? E trazer interações mais naturais e, de repente, você pegar um dispositivo e ele esquentar, ele ficar quente, você sentir a temperatura, né, de alguma coisa, enfim. Trazer um pouco desse elemento um pouco mais físico, né, para a interação com a tecnologia. Eu acho que a gente ainda vai dar um passo assim, bem bacana de ter interações muito mais ricas, né? Que não seja só a telinha ali, né, você clicando o botãozinho, né, esse tipo de coisa. Sim, envelopando um pouco do que a gente falou, e até porque isso também respondeu várias outras perguntas que eu tinha planejado, a gente meio que falou muito sobre que o smartphone, esse formato que a gente conhece dele, isso é um meio, né? Não é o fim. A gente entendeu que o conhecimento para construir o smartphone, toda a analogia que eu faço com coisas do mundo real para eu conseguir utilizá-lo via interface gráfica, esse conceito, toda essa reunião de conceitos é que transforma ele no que ele é, né? O título do bate-papo aqui é Fogo, Roda, Smartphone, né? Ele tem esse conjunto de elementos que tornam ele essa ferramenta, esse ponto de inflexão na forma como a gente interage, né? A gente falou de interação entre pessoas, falou da criação de indústrias, etc.